Eu abri uma caixinha de perguntas, chegaram a 100 perguntas aqui sobre sexo e sexualidade no casamento, e é sobre isso que eu vou estar conversando aqui com a sexóloga Ariane. E ele falou assim: eu posso falar só com a senhora? Eu falei, tudo bem. Então ele pegou o fone, pediu licença para a esposa, e eu escutei. Ele falou, olha, eu não queria falar isso, mas um dia eu estava num momento com a minha mulher, e em algum movimento, a vagina dela fez um barulho de pum. E de lá pra cá, eu comecei a sentir nojo dela. Olha, uma coisa boba. Mas pra ele foi um gatilho de falar, não quero mais isso. E ele disse que começou a ter nojo dela. E ele lutou, ele afirma que ele lutou contra aquilo, mas ele começou a ter nojo. A primeira pergunta, a mulher diz assim: estamos 6 meses sem sexo. E ele diz que o sexo não é a coisa mais importante. Nesse caso, o que fazer? Então, em primeiro lugar, o diálogo que é revelado é quebrado. Então, você tem que conversar com ele não acusando. Porque o papel de acusador é do diabo. Principalmente quando se trata de sexo. Não faça o papel do diabo no seu relacionamento. Então, acolhe esse marido e fala pra ele, eu sinto. Fala de como você se sente. Eu sinto desejo sexual por você, amor. Eu quero ter mais relações. Vamos procurar um médico? Eu vou com você, eu estou com você. Entenda, os homens, a maioria deles, foram criados com muita masculinidade tóxica. Então ele acha que ser homem é ser ignorante. Não é culpa do seu marido, entenda. É porque talvez foi essa informação que ele recebeu dos pais. Então falar da região íntima, falar de sexo, falar do pênis, falar de uma disfunção sexual para ele, ele não vai aceitar. Então não use esses termos, mas acolhe e fala, estou com você, vamos no médico, vamos procurar um médico. Por quê? Esse homem provavelmente está com essa baixa de libido, a gente chama no ambiente clínico de desejo sexual hipoativo. Pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão psicológica, de repente ele ouviu alguma coisa que fez com que ele não desejasse sexualmente você, e nem é culpa sua, de repente, né? Existem alguns relacionamentos, pastor José, o senhor sabe muito bem disso, é o mestre nisso, né, em nos orientar, em que o homem ama muito a mulher, mas ele não a deseja mais. E o desejo sexual não é do diabo se ele está sendo alimentado dentro do casamento. Nós somos criados por Deus, corpo, alma e espírito. Então a gente sente calor, frio, fome, desejo sexual, a ausência dele. Mas nós devemos alimentar esse desejo sexual pelo cônjuge. Porque vai sim ter fase no casamento de qualquer pessoa em que o homem ou a mulher está com uma baixazinha de libido, com preguiça de sexo, com pouca vontade. Mas isso não pode permanecer. As fases, elas vêm para nos moldar, para amadurecer o relacionamento, mas chama ele, dá um beijo na boca dele com carinho, fala, meu amor, eu te desejo, você é especial para mim, eu quero te sentir. Então, a sua fala pode virar uma chavinha nele, mas pensa com carinho nisso. De repente, pode ser uma questão hormonal. Eu tenho recebido muitos pacientes com prolactina alta ou cortisol alto, isso machuca, né? A gente fala, desorganiza os hormônios. Então, a testo, o estradiol baixa muito. Isso prejudica na libido mesmo. Não adianta. A falta de desejo pode ter uma lista de causas, não é? Pode ter uma lista de causas. Isso. Por exemplo, o complexo de inferioridade, o complexo em relação ao tamanho do seu órgão genital, de repente, como isso foi lidado lá na sua família de origem, certo? Ou então, às vezes, uma tendência homossexual. Ou então, ele trata, não é? Ele faz o tratamento usando remédios que comprometem a libido. Por isso que o casal não pode silenciar em relação a isso. Tem que buscar, não é? A resposta. Não pode. E tem também, pastor José, algumas situações específicas, tá? Que influenciam o inconsciente sexual. Por exemplo, o nosso cérebro, ele é reativo. Nem sempre a gente tem certeza do que está estimulando ou desestimulando a gente em uma área. Por exemplo, eu já recebi no consultório casal, eu acho que eles tinham 18 anos de casal, que ele gostava muito de sexo. Então, para ele tinha que ser todo dia, se pudesse de manhã e de noite. E, de repente, de uma hora para outra, acabou o desejo. E ele falava para ela, não quero, não quero. E foi ficando uma coisa desagradável. Eu palestrei na igreja que eles congregavam e eles pegaram o número e vieram para atendimento online.
E ele falou assim, eu posso falar só com a senhora? Eu falei, tudo bem. Então ele pegou o fone, pediu licença para a esposa, e eu escutei. Ele falou, olha, eu não queria falar isso, mas um dia eu estava num momento com a minha mulher, e em algum movimento, a vagina dela fez um barulho de pum. E de lá pra cá, eu comecei a sentir nojo dela. Olha, uma coisa boba. Mas pra ele foi um gatilho de falar, não quero mais isso. E ele disse que começou a ter nojo dela. E ele lutou, ele afirma que ele lutou contra aquilo, mas ele começou a ter nojo, a não querer tocar, a não querer... E aí eu expliquei pra ele o que aconteceu. Eu falei, olha, isso se chama flatos vaginais, isso acontece com qualquer mulher que já teve filho, ela precisa de uma fisioterapia pélvica, ela precisa de cuidado, isso pode acontecer, mas tem cura. Ele falou, mas ela tá frouxa, ela tá larga, eu não sinto mais. Tem cura, tem tratamento, pode mudar, pode deixar ela do jeito que ela era. Então, quando eu conversei com ele, ele ficou assustado. Por quê? Ele não tinha entendimento. Pensa, uma coisinha tão boba fez ele ficar com nojo da mulher, começar a pensar de uma hora para outra. Então, a gente, como o senhor disse aí, pode ser medicação, pode ser uma série de coisas. Mas, em primeiro lugar, a oração, intimidade com Deus, porque o casal que não tem intimidade com Deus não vai ter intimidade sexual. Segundo, diálogo. Olhar um no olho do outro e falar, olha, não gostei do que aconteceu, por que aconteceu isso? Vamos conversar. E depois procurar os profissionais. Sexologia, a psicologia, de preferência com os mesmos princípios. Cuidado para não negociar isso, porque a psicologia é uma área... A gente tem que ter muito cuidado. O meu esposo não importa de ficar muitos dias sem fazer sexo, por isso eu me recorro à masturbação. É pecado? Fala um pouquinho sobre essa questão de uma mulher que tenta, na verdade, encontrar um escape na masturbação para não incomodar o marido. Tá, em primeiro lugar, a masturbação vai te levar por um caminho péssimo e talvez até destruidor. Por quê? Veja bem, normalmente uma pessoa não se masturba sozinha, ela se masturba vendo pornografia. Tem até uma pesquisa científica que demorou 5 anos para sair, 5 anos de estudo, que afirma que cerca de 96,6% das pessoas que se masturbam consomem pornografia. O que a pornografia faz? A pornografia diminui a quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro, prejudicando a plasticidade neural. Então, vai gerar neblina cerebral, ansiedade social, extingue a graça de Deus da alma e vai gerar uma série de problemas neurais. Eu ainda estou falando do corpo, ainda nem entrei no espiritual. E o que a masturbação faz? Normalmente, ela é um dos maiores causadores de disfunções sexuais masculinas e femininas. O homem, por exemplo, que vê pornografia e se masturba, ele põe uma força na mão e o sistema neural dele vai entendendo força, pressão e velocidade. Então, ele normalmente vai desenvolver ejaculação precoce. Primeiro, porque nenhuma mão, nenhuma vagina tem a velocidade da mão. Nenhuma vagina tem a força da mão. Isso é uma questão de lógica. Terceiro, que é muito mais fácil, mas é um fácil, que eu vou explicar que não agrada a Deus e nem faz bem ao seu corpo, uma pessoa se tocar e ter prazer do que ir para a relação. Por que isso mancha o leito? Por que isso suja o leito? Porque o seu cérebro, ele vai aprender que sozinho você chega mais rápido no alvo. Mas o que é melhor? Uma mão ou um corpo com seios, com vagina, com cheiro, com toque, com beijo, com troca? E a mulher? A mulher normalmente vai ali estimular o clitóris dela de uma velocidade, de uma força, de um jeito que o marido não sabe, porque ele não foi ensinado. Então, é muito importante conversar com esse marido. Você se silenciar e falar, então eu vou me masturbar para não acabar com o meu casamento. Você está acabando com o seu casamento. Porque você vai cada vez se saciar mais sozinha. O que não agrada a Deus é antibíblico, é saúde mental, tá bom? E cada vez você vai se distanciar mais dele. O homem precisa do sexo, o homem adulto, saudável. O sexo ativa a masculinidade saudável do homem. O sexo melhora a autoestima do homem. Sexo é vida, sexo gera longevidade, sexo aumenta a nossa produção de serotonina, endorfina, dopamina, melhora até a inteligência. Então, o seu marido, ele precisa sim de ajuda, sexo, mas você não está ajudando ele em silêncio. Serotonina, e até também, são os hormônios, neurotransmissores que têm a ver com o bem-estar, né? O sexo ele é muito importante para o humor, não é? Por isso que pessoas mal sucedidas sexualmente tendem
a ser mal-humoradas, tanto o homem quanto a mulher. Então, Deus fez o sexo pensando em tudo isso. E aí a gente tem que entender que quando Deus planejou o sexo, não foi para um acontecimento solitário, individual. Não é? Não. Por isso que Deus já fez a mulher com a vagina no formato para abraçar o órgão sexual do homem, acolher o órgão sexual do homem. Por isso que a masturbação, ela, quando se torna um vício e uma dependência, é extremamente prejudicial. Por quê? Porque é uma prática que não está alinhada com aquilo que Deus desenhou. Eu queria saber também, pastor, sobre a respeito do sexo. Queria saber qual o tipo de sexo que é errado na vida cristã ou não. Tipo, o sexo oral é pecado? E o anal? Veja só, a Bíblia não fala de nem sexo oral e nem sexo anal de forma explícita, de forma direta. Tem um texto bíblico aqui que talvez possa nos ajudar a entender a questão do sexo anal. Vamos ver aqui, ó, Romanos capítulo de número 1, tá bom? Romanos capítulo de número 1. Eu acho que aqui pode nos ajudar a entender essa questão aí do sexo anal. A Bíblia diz assim, ó, no capítulo 1 de Romanos, verso de número 23 a seguir. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário, a natureza. Aí alguns dizem assim, não, pastor, o senhor está viajando, esse texto aí fala de homossexualidade feminina, homossexualidade masculina. Não está falando nada, presta atenção. Eu quero me ater aqui na expressão, mudaram o modo natural. Mudaram o modo natural. Se mudaram o modo natural de suas relações íntimas, pergunto, sexo anal é natural? Essa é a pergunta. O ânus, ele foi feito com uma função, ele foi colocado no corpo humano com uma função específica, de expelir aquilo que não serve para o corpo, certo? Para expelir aquilo que não serve para o corpo. Como prova disso, tem vídeos na internet muito bem explicado que o sexo anal provoca fissuras no ânus, que consequentemente viabiliza a entrada de bactérias para a corrente sanguínea, indo até para o coração e criando um bocado de problema que pode ser muito sério, entendeu? Então, essa é uma questão, eu acho que de saúde, tá? É uma questão de saúde. Não é nem uma questão de ser pecado ou não, é uma questão de saúde. Agora, o sexo oral, tem um texto aqui na Bíblia que, às vezes em quando, eu gosto de ler para o pessoal que me pergunta no Instagram, tá? Ó, Cantares, capítulo de número 2. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em Cantares, capítulo de número 2. Cântico dos Cânticos de Salomão. Eu acho que está no capítulo de número 2. Aqui, ó. Capítulo 2, verso 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens? Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Interessante esse texto aqui, não é? Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Então, o sexo oral, como parte preliminar
entendeu? Como carícias que precedem o coito, a Bíblia não diz nada contra. Pelo contrário, esse texto de Cantares sugere que o poema está falando de sexo oral. Agora, sexo anal é uma questão realmente de saúde, ok?